eu tenho que jogar as coisas para vocês como elas são. Não tem negócio de xadrez 4D, tem uma estratégia mirabolante. Claro que tudo isso soa um pouco esquisito. A gente tem que avaliar de forma esquisita. Tudo que eu consegui confirmar mostra que sim, está havendo uma flexibilização, uma tentativa de flexibilização pelo Elon Musk. Ele tem algum plano por trás disso? Eu confesso que eu não sei, porque não faz muito sentido para mim que, ao mesmo tempo em que ele tivesse feito um subterfúgio para restabelecer o X no Brasil, e me parece que foi isso que aconteceu, né, ele tivesse negociando para poder voltar. Mas também não faz sentido que, ao mesmo tempo que ele estivesse negociando para poder voltar, ele estivesse cumprindo ordens judiciais do STF, inclusive contra jornalistas e congressistas, que é algo que ele manifestou o tempo inteiro que era contra. Então não faz sentido você criar um perfil Alexandre Files e, ao mesmo tempo, se dobra as decisões do Alexandre. Teve uma outra entrevista que eu não vou colocar aqui, nessa semana, que também me chamou muita atenção, de uma posição do Elon Musk, onde ele diz o seguinte: olha, o X no Brasil, ou em qualquer lugar, né? Você diz aqui diz assim, a postura dele diz o seguinte, vou tentar resumir para vocês em inglês o que ele disse. Ele fala o seguinte: olha, nós temos que cumprir a lei de cada país. O momento onde nós não cumprimos a lei dos países é porque, aparentemente, as decisões judiciais estavam violando a lei desses países. Mas se um país não gosta das suas leis, o seu povo deve pressionar os seus representantes para que mude essas leis. E no caso do Brasil é exatamente isso. A gente tem decisões que vão contra a lei do Brasil. Quase que de forma unânime, segundo os juristas, o Alexandre viola as leis do Brasil, né? Então, para se confirmar isso que a gente está falando, e eu mostro que há algumas... Não está muito claro o que está acontecendo, mas se confirmar que, de fato, o Elon Musk está se dobrando, para vocês terem ideia, o roteiro do programa não estava finalizado, e a gente teve essa notícia que saiu na CNN dos advogados do X, dizendo que informaram ao Supremo que vão passar a cumprir as decisões. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. A gente não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente o grande Elon Musk, o homem mais rico do mundo, teria capitulado para um mero burocrata em Brasília. E se isso for verdade, e o X fizer o que os advogados supostamente disseram que farão, né, não somente isso foi uma decisão imoral por parte do Elon Musk, que viola tudo que ele tinha dito, inclusive a mim publicamente, de que princípios importavam mais do que dinheiro, mas também coloca as pessoas em risco. Porque, vejam essa outra notícia. Moraes manda a Polícia Federal investigar usuários do Twitter/X pós-bloqueio. Quantas pessoas estimuladas pelo próprio Elon Musk não se surgiram contra as arbitrariedades que tiraram o X do ar, utilizando o próprio X? Estimuladas pelo Elon. Agora a Polícia Federal vai investigar essas pessoas e o X vai fazer o que o Elon Musk denunciou, que havia sido pedido, e compartilhar os dados dessas pessoas? Essa que é a pergunta. E se o Musk se render, ele não vai estar traindo só os princípios dele, mas também aqueles que acreditaram na palavra dele. E eu vou expor no ar aqui para vocês, eu gosto de ter o máximo de transparência que eu posso, que eu fiz chegar ao Elon Musk, e eu confirmo que chegou a ele uma mensagem pessoal minha, dizendo
que o recuo pessoal dele traria grandes prejuízos no Brasil, sobretudo em um momento em que a gente está a menos de um punhado de votos de conseguir o impeachment do Alexandre. Ainda assim, para que a gente possa ter uma medida da insegurança jurídica absurda que foi causada por essa brincadeira entre o Uísque e o Alexandre, e para ilustrar como o Estado policial chega à Polícia Federal investigando as pessoas, o cidadão comum, por usar uma plataforma, mas chega também aos donos dos negócios. Vou compartilhar com vocês o que uma fonte de uma empresa provedora da internet disse para mim, e aqui eu compartilho ipsis literis. Diz essa fonte: a Anatel me ligou ontem às 19 horas pedindo para manter as equipes de NOC, Network Operations Center, ou Centro de Operações de Rede, de prontidão para a chegada da decisão. Aqui se referindo à decisão do Alexandre. Olha isso, a Anatel liga para deixar uma equipe de prontidão para uma decisão que ainda não saiu. Para mim, a empresa chegou às 3h30 da madrugada. As grandes tele, Vivo, Claro, TIM e Oi, já bloquearam os IPs mencionados na ordem. Contudo, resta saber se na próxima atualização do Cloudflare vão mudar os IPs como de costume. Nas grandes operadoras já estão ocorrendo instabilidades nos serviços por conta da decisão do Alexandre. Estamos aguardando até o meio-dia para ver o verdadeiro impacto desse bloqueio também para os demais serviços fora do X. E também mediante as palavras da Cloudflare, que iria cumprir as ordens do Brasil, se isso sequer vai acontecer, pois tem um contrato americano que resguarda a operação do X com a Cloudflare. Talvez o Elon possa processar a Cloudflare aqui no exterior se ele tivesse disposto, né, a fazer o que ele tem que fazer. A gente tem também a íntegra do ofício da Anatel que está sendo enviado aos prestadores de serviço na área de telecom. E então a gente vê que na decisão do Alexandre de Moraes ele nem sequer cita o dispositivo legal que permite com que ele ordene esses bloqueios. E o ofício da Anatel basicamente manda cumpre essa parada aí e ninguém vai sair ferido. São os canalhas, né? Isso não é o que eles amam dizer, o Estado democrático de direito. Isso é um Estado policial, onde o empresário tem que botar a equipe às 3h30 da manhã, a equipe de prontidão para receber uma ordem futura. Isso é Estado policial, onde a Polícia Federal investiga as pessoas pelo crime. Isso é o crime de ler livro. A gente voltou à era da lista dos livros proibidos. Só que hoje não é mais livro, né? Então, o pavor, a democracia é o cidadão com medo da polícia por ele acessar a informação. Como que não podem perceber que isso é distópico? O juiz não traz um embasamento legal para a decisão e os capachos, né, ainda assim aceitam cumprir as determinações. Eu já disse isso e repito, o Alexandre de Moraes se comporta como um mafioso. E esse mafioso só se sustenta no poder porque tem aqueles que são os seus capangas, como o pessoal da Anatel do Lula. E piora, porque quando eu falo mafioso, não é uma figura de linguagem. Eu estou falando mafioso mesmo. Uma outra fonte me informou que recebeu uma ligação da Anatel de Brasília de forma intimidadora também para que ele ficasse de plantão. Intimidadora. Para completar a cagada, a decisão está transferindo para os provedores de internet a responsabilidade de manter o X bloqueado. Ou seja, transfere ao provedor de internet a função de polícia. Só que como eles não têm acesso ao sistema da Cloudflare, eles não conseguem manter o X bloqueado, já que por razões de segurança, os IPs mudam constantemente, seria necessário o cara acessar a tecnologia da Cloudflare para descobrir qual seria o novo IP. Então a máfia traz uma insegurança jurídica absurda, é quase que uma milícia numa favela do Rio de Janeiro. Dá teu jeito. Porque além de colocar na reta quem não tem absolutamente nada a ver com a história, né? Além de não ter nada a ver, a responsabilidade por fazer o Alexandre agora, o que o Alexandre quer, cai no colo dos provedores que sequer têm os meios para fazer o que ele quer.
Então qual que é o próximo passo? Multar os provedores? No Brasil de hoje não é impossível. Eu digo que é importante saber de tudo isso, mas a gente não sabe. Talvez tenha sido resolvido. Talvez tudo tenha sido resolvido da pior maneira, com o restabelecimento do X no Brasil nas mesmas condições das outras redes. Talvez seja a hora dos brasileiros irem para o Truth Social e por aí vai. A solução, eu sempre falo isso, eu falei isso aqui num programa há pouco tempo, um discurso do Ronald Reagan que eu coloquei aqui. Em toda guerra existe uma forma muito fácil de você acabar com a guerra e você conseguir paz. É a rendição. Eu coloquei esse discurso do Reagan aqui, Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Mas até que ponto a gente vai se render? Porque toda vez que a gente se rende, diz o Ronald Reagan, os tiranos avançam um pouco mais, até que a gente vai chegar num ponto onde fica insuportável. Caso o Elon Musk tenha mesmo se rendido e capitulado, é um retrato do tempo que a gente vive. No mundo inteiro. Mas o Brasil talvez seja... E é triste isso, que nós somos brasileiros, né? Que o Brasil seja o maior retrato desse estado policialesco. Um juiz que decide, sem sequer citar uma lei que o ampare, ele não sabe quais sites vão ser afetados pela decisão dele, e também não liga. Ele multa o X por fazer algo que não é ilícito nem ilegal, multa a Starlink, que é uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com a situação, e pede para empresários, donos de provedores, façam algo impossível só para que seja cumprido o que ele imaginou na cabeça perturbada dele. Mas o que eu digo, que o meu ponto nessa história, é que o que está por trás desse negócio não é um fenômeno do Brasil. A esquerda no mundo inteiro tem a questão do domínio da informação, é o controle da verdade. E isso passa pelo controle das redes sociais. Se você controla os meios de informação, fica muito mais fácil de você vencer o seu oponente ou silenciar quem você quer que seja silenciado. Olha esse gráfico que o próprio Elon Musk compartilhou esses dias. Ó, inclinação política dos experts em desinformação. Cerca de 45% das pessoas que são os experts em desinformação, essa galera que faz convênio com o TSE e que querem dizer para você o que é mentira e o que é verdade, olha isso. 45 são muito de esquerda. 28 são um pouco de esquerda. Não, perdão. 28% são um pouco de esquerda. E 13% são muito de esquerda. As pessoas que se denominam de centro, ou de centro, tá aqui, é alguma coisa em torno de 10%. E quando você chega às pessoas que são um pouco de direita, são 5%. 5%! Ou seja, dos especialistas em desinformação, o pessoal que faz o fact-checking, pelo menos 86% se consideram de alguma forma de esquerda. E vocês sabem que geralmente quem se considera de centro é porque é de esquerda. Né? Agora, bastante de esquerda, bastante de direita, zero. Muito de direita, digamos assim, a extrema direita, que é o Paulo Figueiredo, como gostam de dizer os comentaristas da velha mídia. Né? Eu adoro hoje eu tinha uma reportagem, o blogueiro Paulo Figueiredo. Eu adoro quando me chamam blogueiro, porque eu nunca tive um blog na vida. Né? Então é uma fake news por si só. Que eu gosto, porque meio que reflete um pouco do que virou esse jornalismo bosta de hoje em dia. Né? Agora, você imagina esses caras fazendo, por exemplo, checagem no Ricardo Salles e na Marina Silva. Será que eles seriam imparciais? Checagem de Lula e Bolsonaro. Será que seriam imparciais? Ou como a gente viu no debate, checagem combinada, fraudada entre Kamala Harris e Trump. É claro que eles não são imparciais.
E é por isso que o Alexandre, por trás disso é a mesma ideia, é por isso que o Alexandre está indo atrás de todos, além de todos os limites, para controlar o X. Ele quer que a informação que chega até você não seja informação livre, mas seja informação apenas do que é conveniente para o sistema. Eu já disse isso lá, mas vocês sabem que o termo politicamente incorreto vem da União Soviética. Qual é a ideia por trás do politicamente incorreto? Né? Era algo que era factualmente correto, ou seja, a chamada verdade, mas que atrapalhava a política do partido. Isso é o politicamente correto. O que o Alexandre está criando, que obviamente é amparado por um movimento de esquerda global, isso que eu mostrei aqui é global, isso é a reprodução da velha ideia comunista, que é como é na China até hoje, nunca deixou de ser, ou na Coreia do Norte. Então, quando diz a Globo News é uma rede politicamente correta, é porque ela é uma rede acessória ao partido que controla o Estado. Então, em vez de você se informar em tempo real, pelo X, tomar as suas próprias decisões sobre aquilo em que você deve ou não confiar, no que você deve ou não acreditar, quem tem credibilidade ou não, ele quer que a informação já chegue filtrada até você, com a versão dele, com a versão do Alexandre. Como a gente disse, filtrada, quem filtra? O gráfico mostra as pessoas de esquerda, ou quase todas de esquerda. Então, em outras palavras, quando você quiser ter acesso à informação, vai ter lá uma estagiária com cabelo no sovaco, um cabelo rosa, que estuda filosofia na USP, dizendo para você o que é verdade e o que não é.